Toda provação tem um propósito, tá? Toda provação tem um propósito. Existem provações que precisam acontecer, pastor Jamilson. Não tem para onde você correr, vai ter provação que precisa acontecer, para que então o propósito se manifeste. Então, Jonas passou provação, Paulo passou provação, Silas passou provação, Naamã passou provação, Daniel passou provação, Sadraque, Mesaque, Abidnego passaram provação, Pedro passou provação. Olha quantos, só alguns, né? E aqui em Marcos 15:37 não podia ser diferente. Jesus também passou a sua provação. A provação de Jesus, ela teve propósito. Essa provação que precisa acontecer na sua vida, ela vai manifestar propósito. Jesus, por ter passado tudo que passou, nós sabemos do sofrimento dele, nós sabemos o quanto ele sofreu, trouxe o propósito, qual? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos trouxe salvação. A segunda coisa que a provação de Jesus trouxe como propósito foi a vitória sobre a morte. Se Jesus não tivesse vencido a morte, todos nós estaríamos condenados, destinados à morte eterna. Mas graças à provação de Jesus, nós que cremos nele temos direito à vida eterna. Aleluia! 1 Coríntios 15:55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a provação de Jesus resultou no propósito de quê? Da vida eterna. E a terceiro propósito, triunfou sobre o inferno. Colossenses 2,15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo o quê? Triunfando sobre eles na cruz. O inferno já perdeu. Então, sabe, se você ler aqui Marcos capítulo 15, versículo 33 em diante, você vai ver sobre a morte de Jesus. Parecia o fim. Parecia que tudo que ele tinha feito foi em vão. Parecia que os milagres foram em vão. Parecia que todas as curas foram em vão. Parece que aquelas várias ressurreições foram em vão. Parece que todas as pregações e ensinos de Jesus foram em vão. Por quê? Porque ele está morrendo como qualquer homem. Mas essa provação trouxe propósito. Jesus não desistiu, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então você não pode desistir em meio a essa provação, porque essa provação, ela tem um propósito. Essa provação, pode saber, se ela aí está grande, é porque o propósito é muito maior.
Porque o propósito sempre será maior do que a provação. Pastor, eu não suporto essa provação. Essa provação é maior do que as minhas forças. Ei, a sua força é maior do que essa provação. Como é que o senhor sabe disso, pastor? É porque você está aí me ouvindo. Você está aí me ouvindo. Você é forte. Você consegue. Você vai passar por essa dor, sim. Mas você vai vencer. Não é perpétua. É sofrimento, mas não é perpétuo. Está chorando, mas não é perpétuo. Está nessa situação complicada, mas não é perpétuo, porque a provação é na medida certa. Você aguenta. Diga aí, eu aguento. Diga aí, eu aguento. Em Jesus eu aguento. Por quê? Porque Deus não vai permitir você passar por um processo de provação, e provação traz dor, provação traz sofrimento, provação traz lágrimas, provação traz marcas, provação traz vergonha, provação traz desespero, provação traz perdas, mas com a provação você amadurece. Com a provação você conhece quem é quem. Com a provação você entende que é você e Deus. Você entende que isto aí é passageiro. Vai passar, você vai aguentar. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, e Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Ele lhes providenciará um escape para que possais suportar. O escape está chegando aí. A saída de Deus está chegando aí. A luz chamada no fundo do túnel está aparecendo já já. O brilho de Deus vai manifestar. Se você diz, será que Deus me ama mesmo? Olha o que eu estou vivendo. Você vai viver isso. Você vai peneirar, você vai amadurecer. A provação não é para te deixar pior, não. Não é para você ser ruim depois dessa provação, não. Ser pior do que era, não. Essa provação é para te polir. É para podar. Para te amadurecer. Tem coisa grande te esperando. Tem coisa de Deus te aguardando. Porque o propósito é maior do que a provação. Escreva isso aí e entenda. O propósito sempre será maior do que a provação. Você diz, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que eu estou vivendo, pastor. Para mim não tem jeito, para mim não tem saída, para mim não dá, eu não aguento. Os que não aguentam, tem Deus para segurar na tua mão. Os que dizem, eu não tenho forças, o Senhor é a tua força. Os que dizem, eu não vou suportar, o Senhor te dá suporte. Os que dizem, eu não vou resistir, o Senhor é a tua resistência. Imagine se Jonas tivesse desistido da provação dele. Ele não ia cumprir o propósito de ganhar uma cidade inteira. Imagina se Paulo e Silas tivessem desistido na hora da sua provação. Eles não iam cumprir um propósito grandioso de ganhar nações como eles ganharam. Imagina se Naamã desiste de mergulhar no rio 7 vezes. Ele não receberia a sua vitória e não comandaria mais um exército. Imagina se Daniel desiste da sua provação quando foi jogado, lançado na cova dos leões. Imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego tivesse recuado quando foi jogado dentro do fogo. Imagina se Pedro desistisse
da sua provação, quando ele passou por tantas coisas, ele não seria o grande líder que ele foi. Imagina agora se Jesus tivesse desistido da sua provação. Imagina se Jesus tivesse desistido da sua provação. Nós não estaríamos aqui. Você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas ele foi até o fim, porque a provação, ela pode ser pesada, ela pode ser dura, ela pode ser difícil, mas a provação não se compara com o propósito que Deus tem. Deus jamais vai dar um propósito antes da provação. Deus jamais vai dar um propósito para alguém sem antes amadurecê-lo. Deus jamais vai entregar na mão de uma criança o que é para se entregar na mão de um adulto. Deus jamais vai atropelar o processo. É por isso que nós temos muitas pessoas frustradas, porque querem atropelar o processo. Não entendem que para se fazer um vaso, o oleiro tem um processo. Não entendem que para sair azeite da azeitona, ela tem que ir para a prensa de pedra mais de 4 vezes. Não entendem o processo e por isso padecem. Por isso sofrem antecipadamente. Por isso não conseguem chegar ao seu objetivo. Mas eu quero te dizer, não queira acelerar o processo. Passe pela provação. Porque o propósito vem aí, aí vai vir, aí você vai dizer assim: agora eu estou entendendo. Sabe aquilo que você não está entendendo agora? Aquilo que você não consegue entender de jeito nenhum agora? Sabe aquilo que você não consegue enxergar de jeito nenhum agora? Pronto! Quando acabar a provação e manifestar o propósito, aí você vai colocar a mão na consciência e vai dizer: agora eu entendi porque tudo isso. Fica firme. Se tem provação, é porque tem propósito. Se tem provação, é porque tem propósito.